relembrar, talvez você não pôde estar aqui em alguma dessas ministrações, por um motivo ou outro, você perdeu alguma delas. A primeira ministração, nós falamos sobre situações mal resolvidas, que muitas das vezes atrapalham de nós vivenciarmos grandes coisas. E uma delas eu disse: tudo aquilo que você enterra vivo, tudo aquilo que você enterra mal resolvido, permanece vivo. Eu também disse na primeira ministração que toda situação mal resolvida vai ser uma batalha que você pode travar futuramente. Não é isso? Esse foi o corpo da primeira ministração. A segunda ministração nós falamos sobre passando um dia com Jesus. E dentro dessa ministração, o Senhor nos direcionou a entender que o dia pode não começar tão bem. O dia pode começar atribulado de uma maneira ou de outra, mas não é para você desistir, não é para nós desistirmos, é para nós permanecermos firmes. Como eu disse, usei um texto onde Jesus ele acalma o vento e repreende a tempestade, ou repreende a tempestade e acalma o vento. E depois de toda essa situação, ainda veio ali o processo de libertação. E depois do processo de libertação veio a cura da mulher do fluxo de sangue, veio a ressurreição da filha de Jairo. E muitas das vezes nós somos atribulados no primeiro momento e nós desistimos, vaguejamos e falamos tantas coisas que não devemos falar. E isso muitas das vezes ataca a nossa mente e impede a nossa vitória. Amém? A terceira ministração, nós falamos sobre dormir em paz. Quantos estavam aqui na quarta-feira passada? Eu me deitei e dormi, mesmo o dia estando atribulado. E nós ministramos, é tão bom quando no outro dia nós recebemos a cedo. Eu acordo pela manhã e já tenho as mensagens dos madrugados, das pessoas que entram madrugada. Falou: pastor, que bênção, eu dormi. Pastor, que bênção, foi tremendo. E eu recebo as mensagens, eu falo: Deus abençoe. E eu ministrei sobre isso. Eu vou deitar, você vai deitar, você vai dormir, porque o Senhor te sustenta. E depois nós falamos para nós aprendermos a entender que, independente da situação, nós vamos profetizar, que tudo vai em pé. É isso? Nós fomos abençoados? Glória a Deus. Eu também fui muito abençoado. E hoje nós queremos finalizar com Romanos capítulo 12, que é o tema da mensagem, um texto muito conhecido. Romanos capítulo 12 diz assim: rogo-vos, eu suplico, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, Jesus? Você pode aplaudir a palavra? Glória a Deus. Amados, povo resiliente é você. Quantos aqui tem um pedaço de papel e pode me emprestar? Me dá um pedaço de papel. Rasgar assim me dá. Tem alguém? Tem? Pode me dar um pedaço? Eu quero iniciar falando um pouquinho sobre resiliência. Quando nós olhamos para alguém que está aqui, do seu lado direito ou lado esquerdo, você não sabe a luta que ele já passou, até mesmo no dia de hoje, ou as investidas que você vem sofrendo, bombardeado. Nós somos bombardeados todos os dias. E quando eu falo de resiliência, esse papel, ele está branquinho e sem marcas, né? Agora, se eu amassar o papel,
e voltarem ao normal, por mais que eu consiga esticá-lo, ele ficou a mesma coisa? Não. Existem algumas fissuras, algumas marcas. Agora, diferentemente, eu e você, por que eu falo que nós somos resilientes? Eu tenho certeza, Kevin, que você carrega algumas marcas, lutas, situações do dia a dia que todos nós carregamos. Mas quando nós olhamos para você e falamos assim, cara, olha como ela está bem. Olha como ela permanece firme. Olha como ela continua caminhando. Da mesma maneira, eu olhando aqui, conhecendo um pouco da vida de cada um e entendo a resiliência que você carrega dentro de você. No mais que você esteja sendo bombardeado em N áreas da sua vida. Uns estão sendo bombardeados na área espiritual, na área mental, na área sentimental, na área profissional, enfim, na área financeira. Mas você está aqui. E olhando aqui, nós podemos dizer, olha como essa pessoa permanece de pé. Você poderia não estar aqui. Nós poderíamos não estar aqui nesta igreja. Mas você está. Isto é uma resiliência. É saber que você sentiu o baque. É saber que você entende que passa por momentos difíceis na vida, mas decide, Mirielle, a continuar caminhando. Continuar caminhando. Continuar de pé. Sabendo que existe um Deus que te sustenta. Existe um Deus que nos mantém vivo, nos mantém de pé. Isso é resiliência. E quando nós falamos sobre o processo da mente, nós precisamos entender isso, querido. Seremos bombardeados mesmo, passaremos por situações difíceis mesmo, mas entenda, a sua resiliência permanece ou nos mantém de pé. Nos mantém de pé. Hoje eu estava compartilhando um pouquinho da minha experiência de vida. Eu tinha se não me engano, de 7 para 8 anos de idade. Eu fui para a porta da escola vender pipoca na bandeja. E eu fui para a porta da escola e ali eu vendia pipoca. E o dinheiro era para dentro de casa. Não somente a mim, mas o meu irmão também, o pastor Hélio. Já capinei lote, já carreguei caminhão de terra, capinava lote para quê? Para ajudar dentro de casa. Mas a determinação que eu sempre carreguei dentro de mim, eu sabia em um momento ou outro, a chave ia virar. E eu iria conseguir conquistar os nossos objetivos, ou os meus objetivos. Amados, eu falo de projeto, eu falo de mente, eu falo de virada de chave. Eu não estou falando de varinha de condão que chega, as coisas acontecem. Eu estou falando de uma igreja para homens, mulheres, jovens e crianças que são determinados. Amém. Eu estou falando disso, uma determinação. Uma determinação que não é somente um dia, 2 dias, 3 dias. Eu estive falando com o meu filho, o mais velho, eu falei, cara, você tem oportunidade que eu não tenho. Uma delas, eu fui entrar numa sala de faculdade, eu já tinha mais de 35 anos, mas eu precisava estar lá. Eu precisava estudar, precisava concluir os meus objetivos. E entrei dentro do meu projeto de vida, eu precisava entrar. Eu precisava estudar. Mas entenda, nós não éramos casados, a Priscila e eu. Nós éramos 2 jovens com propósito. 2 jovens com propósito. Pastor, você está falando que eu não tenho? Não, eu estou falando da minha experiência. E eu falava com ela dessa forma: você vai ser a mãe dos meus filhos,
namorando. Você vai ser a mãe dos meus filhos. Eu não vou pagar aluguel depois dos meus 30 anos. Determinação. Não estou falando que foi fácil, mas a mente precisou virar. O meu pai pagou aluguel durante um tempo, muito mais tempo que eu. E nós conseguimos conquistar. Existem situações que o seu pai passou que até hoje você carrega, porque a sua mente ainda não virou, que já era para ter paralisado em você. Existem situações que você carrega internamente que já era para ter sido retirada, mas você vem carregando, alimentando, e até hoje não conseguiu ser livre dessas situações. Já você é pai, já você é avô, já você é mãe, e é necessário que haja essa mudança de chave. É necessário que haja essa mudança de comportamento. Apóstolo Paulo, aqui no livro de Romanos, querido, ele estava fazendo uso de uma palavra profética, porque havia ali uma mistura de judeus e gentios dentro de uma igreja, e havia mudanças de pensamento. Eu penso de um jeito, o outro pensa de outra forma, e apóstolo Paulo tratando aquela igreja com pensamentos diferentes. Ele começa a tratar a igreja que vivia uma vida de pecado, falando da crucificação, falando de uma cruz, de um sangue que foi vertido na cruz do Calvário para que houvesse libertação, só para trazer um resumo. E aquelas pessoas não conseguiam entender esse processo, que houve um sacrifício de cruz para que ele pudesse ser livre. Por isso o apóstolo Paulo diz: olha, vocês que ainda carregam as marcas do pecado, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele vem tratando aquela igreja de uma maneira que muitas vezes eles mesmos não entendiam esse processo. Trazendo para os dias de hoje, existem situações que já éramos para nós estarmos avançados, expert, mas ainda nós carregamos dentro de nós algumas fissuras que nos travam. E apóstolo Paulo, trazendo essa mudança de mente, profetizado sobre aquela igreja. Estudando um pouco em Romanos capítulo 8, nessa mistura de pensamentos dentro da igreja, apóstolo Paulo diz assim, aqui no capítulo 8, no versículo 34, o que diremos nós diante dessas coisas, dessas lutas? Porque haviam pensamentos, lutas, dificuldades. E ele diz aqui em Romanos: o que diremos nós, Edmilson, mediante as situações do dia a dia, mediante as lutas que aparecem no dia a dia, mediante os desafios que surgem no dia a dia? Ele escreve: o que diremos nós diante dessas coisas? Ele chama as dificuldades, Rafael, ele chama as lutas, ele chama essas situações de coisas. O que diremos nós mediante dessas dívidas? O que diremos nós mediante dessa situação que se levantou? O que diremos nós mediante dessa doença que se levantou? O que diremos nós mediante a palavra que foi lançada contra a sua casa, contra o seu trabalho, contra o seu filho, contra a sua empresa? O que diremos nós mediante a situação de venda? O que diremos nós mediante a situação de conquistar ou não conquistar? Ele fecha dizendo: se Deus é por nós, aleluia, Deus, quem será contra? É a mesma coisa que olhar a dificuldade cara a cara e falar: o que diremos nós mediante disso? Se Deus é por mim, quem será contra? O mesmo apóstolo Paulo diz assim, em Romanos capítulo 8, como está escrito: por causa de ti somos mortos todos os dias, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vitoriosos, através daquele que nos amou. Porque
estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas que há de vir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de me afastar. Ele estava trazendo para aquele momento: olha, não é a luta que vai me afastar, não é a falta de dinheiro que vai me afastar, não é a falta de emprego que vai me afastar, não é essa situação, não é a cobrança do dia a dia que vai me afastar, nem a altura, nem profundidade, quer dizer, nem aquilo que está na parte de cima, nem aquilo que está na parte de baixo, ou seja, nem o céu, nem o inferno, nada que tem nessa terra pode me afastar. Amém. Mas você não entendeu ainda. Pode nos afastar do amor de Cristo Jesus. A situação que eu passo, a situação que você passa, que todos nós passamos, querido, o apóstolo Paulo está querendo dizer, é para nos achegarmos mais a Ele. Achegarmos mais a Ele. A Bíblia diz, quando nós nos achegamos a Ele, a palavra diz, Ele se achega a nós. Quando nós apresentamos para Ele, a situação não é mais nossa, a situação agora é com Ele. Glória, querido, se a luta vem, você também vai. Se o inferno vem, você também vai, mas você não vai sozinho. A Bíblia diz, nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Se existe uma mão para levantar, existe uma mão para crer, existe uma mente que entende isso, eu vou, no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Quando a mente ela é transformada, o apóstolo Paulo está trazendo essa mudança. Quando a mente ela é mudada, ela é transformada, nada te para. Sabemos que é momentâneo, nada nos para. Eu não estou falando, querido, que você não vai ter momento de tristeza, angústia e lutas, não. Mas essa tristeza, essa angústia não vai te parar. Como nós ministramos, apóstolo Paulo diz, a palavra do Senhor diz lá em Coríntios, abatidos. Abatidos, mas não destruídos. Então tudo isso nos fortalece a permanecer de pé. Amém? Ou não amém? Glória a Deus. Então agora, apóstolo Paulo, depois de um momento desse tratado teológico, quando você lê o livro de Romanos, você vai entender que é um tratado com a igreja. Agora ele entra em um processo. É a mesma coisa que tudo que ele falasse, eu entendo que não surtia efeito. No mais que ele pregasse, no mais que ele ensinasse, ainda existiam aqueles que não entendiam que é resiliente. Preferiam carregar as marcas. Prefere ainda carregar as marcas. Mas o apóstolo Paulo agora, ele muda o tom. Eu rogo, eu suplico. Rogar, presta atenção aqui. Rogar é muito mais do que pedir, Tânias. Apóstolo Paulo agora, fazendo, pastor, com que aquele povo pudesse entender, ele diz, eu rogo. Igreja, existe uma promessa sobre essa igreja, amém? E é rogar para que você viva isso. Nós ministramos nesse altar, não é somente para encher, nós não temos nada, não. Nós ministramos nesse altar e profetizamos para que você viva isso. Toda palavra profética lançada nesse altar é uma sentença de Deus para a sua vida. Pega essa. Quando a palavra profética ela é cumprida,
ela se concretiza quando nós profetizamos cura e o câncer é expelido. Quer dizer, o altar está em chamas. O altar está em chamas. Quando nós ministramos sobre esse lugar e você diz, peguei, é você viver, quer dizer, o altar está em chamas. O fogo arderá continuamente. O que é o altar permanecer sempre em chamas? É o pastor Wellington descer e o pastor Giovanni subir. É o pastor Giovanni descer e a pastora Edna subir. É a pastora Edna descer e o presbítero Hélio subir. É o presbítero Hélio descer e o irmão Guilherme subir. É um descer e o outro subir. É o Josemar ministrar. É o Cleito ministrar. É o pastor Júlio ministrar. É o altar permanecendo em chamas, em chamas, em chamas, em chamas, em chamas. Se existe alguém que foi curado aqui, existe alguém que entende que esse altar é um altar que permanece em chama, diga eu creio. Aleluia. O altar tem esse poder. Tem esse poder. Agora o apóstolo Paulo diz, rogo-vos para que você viva isso. Não é sair daqui e esquecer o que foi ministrado. Eu rogo que você viva isso. Que você viva isso. E ele continua. Rogo-vos, meus irmãos, que apresenteis. Interessante, eu fiz uma pesquisa. E essa pesquisa diz, segundo a perspectiva teológica profética, diz, o comportamento humano no fim dos tempos. O comportamento humano nos fins dos tempos será crise moral, ruptura de valores, princípios e ética, egoísmo, materialismo extremo, desamor, arrogância, esfriamento espiritual. Segundo os estudos teológicos, esses pontos que eu disse será vivenciado nesses momentos, nesses dias. Por que eu não vi? Por que está acontecendo isso? Crise moral, egoísmo, materialismo extremo. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer isso. Eu tenho. Desamor, arrogância, esfriamento espiritual. São pontos dos últimos dias. Pastor, eu não sou arrogante, mas talvez você está frio espiritualmente. Faz parte. Pastor, mas eu não sou assim, mas vivo uma vida excessiva, correndo atrás do dinheiro igual todo. Eu quero enriquecer. A parada agora é enriquecer. Arrogante, não sabe conversar. E tudo isso faz parte do processo. Nós estávamos preparando para estar aqui hoje à noite. E o Espírito de Deus ministrou algo no meu coração. Que há um tempo atrás, não vou falar a minha idade. Há um tempo atrás, nós usávamos o chinelo Havaianas até a última gota. Quantos são dessa época? Diga amém. Glória a Deus, eu não estou sozinho. Eu tenho uma mão lá atrás para levantar. Se rebentava, a gente colocava o quê? Um grampo. Um prego. Ela não era assim, Edmilson. O fundo do chinelo ficava aquela bola assim, ó. A gente, andava. Não é isso?
desgastada, ficava só a sola ali e o fundo lá, aquele buraco. Quantos são dessa época, diga amém. Era assim. Hoje, estragou, joga fora. Quebrou, compra outro. Não deu certo, separa. Não existe mais resiliência em algumas áreas. E apóstolo Paulo, ele grita: rogo-vos, não vos conformeis com este mundo. Porque o processo está tão acelerado que nós estamos agindo dessa maneira na nossa vida espiritual. Na nossa vida espiritual, sentimental, financeira, cristã, muito acelerado. Ah, não falou comigo, essa igreja não presta. Ah, o culto não estava bom. Talvez você não estava bem. Não quer dizer que o culto não estava bom. E nos dias de hoje, estamos vivenciando dessa maneira. Compra outro, joga fora, quebra, faz de novo. Não temos mais a paciência, a resiliência de esperar. Paciência, a paciência nossa está se esgotando. Essa resiliência de saber esperar, é o que eu estou falando. Sou de um tempo que não era assim. Olha, essa blusa aí, a calça não dá mais em você, vira bermuda. Essa não era assim. Não deu mais em você a calça, não, corta ela e vira bermuda. A blusa passava de um para o outro, não dá para ir na igreja, não, dá para ficar em casa. Usa ela para ficar em casa. Essa era uma genética. Não é possível que eu não entenda, ninguém na minha idade aqui vivenciou isso, gente. Que isso? Não é possível? Não, usa. Irmãos, é verdade. Não estou falando, pregando aqui a teologia da fala isso aí, da escassez, não. Eu estou falando da falta de paciência. A resiliência de saber esperar. Calma, espera. Rogo-vos que não vos conformeis com tudo isso. Essa vida acelerada, essa vida tem que acontecer. As coisas têm que ser da noite para o dia. Não, se não deu certo, joga fora. Ei, calma. Essa vida acelerada, apóstolo Paulo está aqui ministrando para uma igreja inteligente. Rogo-vos que espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Rogo-vos que entenda que existe uma promessa. Não acelere o processo. Calma. Espera. Confia no Senhor. Apóstolo Paulo estava nos trazendo essa certeza de evidência. Mas nos dias acelerados que nós estamos vivendo, queremos que as coisas sejam da noite para o dia. E não é assim. E deixamos de vivenciar as promessas de Deus pela nossa falta de paciência. Pela nossa falta de paciência. Querido, e nós, quando agimos dessa maneira, nos aproximamos dos sentimentos do mundo. Quando nós agimos dessa forma, nós nos aproximamos dos sentimentos mundanos. Quem está entendendo? Tiago 4:4 declara que a amizade do mundo é inimizade para com Deus, pois o mundo é fortemente influenciado por valores contrários à fé. Novamente, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, pois o mundo é fortemente influenciado.
influência. Sabe o que é isso? Ser influenciado. O mundo é fortemente influenciado. Você entra na faculdade crente e sai de lá bebendo, fumando. Eu estou falando daqui. Eu estou falando que a juventude de hoje está assim. Entra numa faculdade cristã, batizado no Espírito Santo, sai de lá como? Viciado, grávido ou grávida. Mas não é influenciado. Eu estava lá em casa, minha filha falou comigo assim: ô pai, não precisa dessa garrafa. Eu, 6, 7. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu entro na tua presença, já recebendo. Você fala, né, Guilherme? Não. Irmãos, eu estou falando de uma forma de brincadeira, mas não vou dançar de novo. Irmãos, influenciado. A Bíblia se chamou para influenciar e não ser influenciado. A Bíblia te convoca para ser influenciador e não ser influenciado. Tem um monte de jovem querendo parecer com você, e você querendo parecer com os jovens daqueles que estão lá fora. Tem um monte de pessoas querendo ter um casamento igual ao seu, e você às vezes querendo ter um casamento de lá de fora. Tem um monte de pessoas que querem ter uma vida igual à sua, mesmo que você não tenha um carro, mesmo que você não tenha uma casa própria, mas você é abençoado. Tem um monte de pessoas querendo ser igual a você, igual a mim, igual a nós. A Bíblia nos chama de luz do mundo e sal da terra. Luz do mundo. A sua casa é luz, a sua família é luz. Você é sal, você tempera, você tempera, você tempera. Por isso o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis, não vale a pena. Somos chamados para influenciar. Influenciar. A nossa postura influencia. As nossas palavras influenciam, a nossa conduta influencia, a nossa maneira de falar influencia, a nossa maneira de pensar influencia. Sim, influencia. 1 Pedro diz, 2,12: orienta os cristãos que teriam uma conduta exemplar, para que tenham uma conduta exemplar, para que mesmo diante das críticas, as boas obras glorifiquem a Deus. Mesmo diante das críticas, as boas obras glorificam a Deus. João 15, 18, 19: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se você pertence ao mundo, eles o amariam como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo te odeia. Ei, o mundo te odeia. Não brinque com o mundo. Aparentemente ele vai tentar te seduzir. Aparentemente, a Bíblia diz que o mundo te odeia. Sabe o que é ser odiado? Ter repulsa. O mundo tem repulsa de você. E a gente quer brincar com o mundo. Brincar com o mundo. Com uma pessoa que te odeia. Se pudesse te matava vivo. E nós brincamos com o mundo. Eu vi um podcast e o pastor falou: coloque essa
prato dentro do copo. E a mulher brincando, tentando colocar o prato dentro do copo. Não tinha como colocar aquele prato dentro do copo. E ele disse: sabe o que o mundo quer fazer com você? Pegou aquele prato, quebrou ele todinho e ele encaixou dentro do copo. Somente assim você serve para entrar dentro do mundo, todo quebrado. Meu Deus. Quebrado. Apóstolo Paulo roga: não vos conformeis com esse mundo. O mundo que quer te matar, quer nos quebrar, quer tirar os nossos valores cristãos, valores éticos, valores emocionais, quer acabar com a nossa vida. E nós brincamos com o mundo. É momento de mudarmos a nossa mente. Transforme a sua mente, diz a palavra, para que eu e você venhamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Brinca! Vou colocar no TikTok, vou ficar brincando, brinca com o mundo. Irmãos, entenda algo. Uma grande maioria de homens estão totalmente endividados por causa de jogos de aposta. Cristãos perdendo seu dinheiro com jogos de aposta. Vou apostar para ele tomar cartão vermelho, cartão amarelo. Eu vou apostar para que está roubando a identidade dos cristãos. Sorrateiramente vai roubando a sua identidade. Sorrateiramente você vai perdendo a sua identidade. E se nós pais, se a igreja, se o altar não tiverem chamas, entra na igreja. Entra na igreja. Se o altar não tiver em chamas, o seu casamento é frio e vai viver frio. Se não houver altar em chamas, não tem uma igreja em chamas. Se o altar não estiver em chamas, a igreja é fria. Mas a partir do momento que Deus revela aos seus profetas, a Bíblia diz: não vos conformeis. Porque o que o Senhor tem para você, Levi, o mundo não tem para oferecer. O que o Senhor tem para você, filho, o vício não tem, a droga não tem, a prostituição não tem para te oferecer. O que é bom. Amém. O que Deus não? O que Deus tem para mim? É bom. É perfeito. E é agradável. Se você crescer, coloque de pé a palavra no Senhor. Não brinque com o mundo. E nem com as coisas que no mundo há. Mudança de mente. 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 Que essa noite o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração. Segundo a perspectiva teológica para os últimos dias, o comportamento humano será crise moral, egoísmo, materialismo, desamor, arrogância e esfriamento espiritual. Tome cuidado. Livra-nos, ó Deus, desses pensamentos. É proibido ser rico? Claro que não. Seja rico mesmo e oferte sim na igreja. Não estou falando disso. Eu estou falando de ficar correndo atrás do vento. Tome cuidado. Aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos é a responsabilidade desse altar. E a responsabilidade desse altar. Hoje nós temos pouco mais de 70 pessoas. Olha a responsabilidade desse altar. O mundo quer quebrar você. Não brinque, querido.
Não brinque com quem não está brincando com você. Não brinque com o seu adversário. Em determinado momento, o próprio anjo disse que o Senhor te repreenda. Ele sabe que esse mundo espiritual ele é terrível. O mundo espiritual, não tem lugar para amador. O mundo espiritual não tem lugar para amador. Amador no mundo espiritual é quebrado. Amador no mundo espiritual é totalmente dominado. Amador no mundo espiritual não conhece as consequências. Amador no mundo espiritual não escuta conselho. Amador no mundo espiritual é desobediente. Amador no mundo espiritual colhe as consequências da desobediência. A Bíblia diz: filhos, obedeceis os vossos pais, para que você experimente algo melhor, porque os seus dias serão prolongados. O mundo espiritual, esse mundo não tem lugar para amador. Amadora não tem lugar. E que nessa noite, querido, a sua mente possa mudar. Eu não estou falando que você não pode sair. Eu não estou falando que você não pode namorar. Viva uma vida em Deus, porque a Bíblia te dá, querido, bons resultados. Quero orar por você. Talvez esteja passando por esse momento, mas a noite é mudança de mente, é mudança de cultura, é mudança de postura. Não brinque com quem não está brincando com você. Não brinque com quem não está brincando com você. É brincadeira. Não brinque. Não brinque. O mundo espiritual não tem lugar para amador. Feche seus olhos. Se porventura você, querido, pode colocar a mão sobre a sua cabeça e fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu abro o meu coração e entrego a minha vida, as minhas condutas ao Senhor Jesus. Espírito Santo, arranca de mim tudo aquilo que não presta, todo pensamento pecaminoso, tudo aquilo que tem me levado ao erro, toda ação que tem me levado a pecar, toda atitude que tem me levado a não vivenciar as promessas. Senhor Jesus, nessa noite eu tomo posse desta palavra e vivencio na íntegra a mudança de mente sobre a minha vida, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Você pode